Hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo. Isso mesmo. Você já deve ter se questionado em algum momento, parado para pensar, será que esse mundo terá um fim? E se terá um fim, será conforme a Bíblia descreve com a segunda vinda de Jesus? Como será essa segunda vinda de Jesus? Podemos definir uma data para esse retorno de Cristo? E se ele voltar uma segunda vez, será como nós vemos nos filmes, de forma secreta, com todos aqueles colapsos e catástrofes acontecendo? E também quando nós pensamos no fim, vem à nossa mente o nosso próprio fim. Como será o meu fim? O que esperar quando eu partir daqui? Bom, algumas respostas para todos esses questionamentos teológicos você encontra no vídeo de hoje. Um texto base, muitas vezes negligenciado por aqueles que estudam sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o fim dos tempos, é o texto de Mateus capítulo 24 e capítulo 25. As pessoas que têm interesse por esse assunto geralmente vão para o livro de Apocalipse, um livro com um gênero literário característico, cheio de enigmas, de figuras e desafiador para a compreensão do ocidental que não está imerso dentro dessa cultura hebraica. No texto de Mateus 24 e 25, nós encontramos as palavras de Jesus. É Jesus falando acerca da sua segunda vinda. Nesses dois capítulos de Mateus, nós encontramos alguns detalhes importantes para o nosso estudo de hoje. Primeiro, a volta de Jesus ela será visível e gloriosa. O texto bíblico de Mateus 24, 18 nos diz assim: todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Não há margem nesse texto para pensarmos num arrebatamento secreto, no desaparecimento das pessoas e no questionamento: o que houve, o que aconteceu? Todos verão e todos saberão. Será um evento impactante, porque a palavra de Deus diz que também nesse momento os mortos ressuscitarão. Você consegue pensar neste momento e dimensionar os acontecimentos que o envolvem? Em segundo lugar, o texto de Mateus 24 nos mostra sinais claros que antecedem a vinda de Jesus e que visam a nossa preparação. O texto fala de catástrofes, de colapsos naturais, com a seguinte descrição: mas ainda não será o fim. A pregação do Evangelho é apontada nesse texto como um indício que aponta para a volta iminente de Jesus Cristo. Mas aí precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 6, fala acerca do Evangelho que tem sido pregado no mundo inteiro. A pregação do Evangelho no mundo inteiro não é algo que será feito, mas é algo que vem sendo feito pela igreja cristã ao longo dos séculos, ao longo das eras. Eu creio que o sinal mais evidente dessa volta iminente de Jesus Cristo aparece no verso 37 do capítulo 24 de Mateus, onde o texto diz que acontecerá como foi nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas vivendo despreocupadas com Deus, despreocupadas com a sua salvação, despreocupadas com a vida eterna. Pessoas nem aí para aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Algo muito presente nos nossos tempos hoje. Apesar de todos esses sinais, nós não temos condições de marcar um dia para a volta de Jesus. Esse é o terceiro aspecto que Mateus 24 nos apresenta. Ninguém sabe o dia nem a hora. No verso 36 do capítulo 24, isso fica muito evidente. Qualquer tentativa de marcação de data é mera especulação humana e com certeza estará errada. Ao invés de nos preocuparmos em marcar um dia para a volta de Jesus, até porque o ser humano
gostaria ou quer marcar um dia para a volta de Jesus, para de alguma forma poder viver os seus próprios anseios e desejos até bem pertinho e depois consertar a sua vida para poder se encontrar com Jesus. Então essa especulação ela nasce, no coração pecaminoso do ser humano. Então, ao invés de pensarmos em datas, deveríamos nos preocupar em nos preparar e em também ajudar na preparação dessas pessoas que nós dizemos que amamos e que vivem ao nosso redor e que ainda não conheceram a Cristo. Em quarto e último lugar, o fim, tanto na perspectiva da segunda vinda de Cristo, quanto na perspectiva também da nossa partida, da nossa morte, esse fim ele representa, marca o momento do julgamento de Deus sobre a vida do ser humano. No seu julgamento, Deus levará em conta a nossa decisão diante da grande oferta de salvação dada ao ser humano mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Também a forma como nós vivemos e como nós utilizamos tudo aquilo que Deus nos deu, os nossos dons, os nossos talentos, em benefício das pessoas à nossa volta. A única coisa que nós podemos levar para o céu é nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Para isso nós precisamos ouvir o Evangelho, entregar as nossas vidas a Cristo e viver conforme a vontade de Deus. Essa é a essência norteadora da nossa vida aqui. Em quarto e último lugar, o fim, tanto na perspectiva da segunda vinda de Jesus, quanto na perspectiva da nossa morte, da nossa partida daqui, marca o momento do julgamento de Deus sobre a nossa vida. No julgamento, Deus levará em conta a nossa decisão diante do sacrifício de Jesus, a forma como nós vivemos neste mundo e também como nós utilizamos os nossos dons e talentos para abençoar as pessoas à nossa volta. Para o céu, você só pode levar a você mesmo e as pessoas à tua volta. E para isso, você e essas pessoas precisam ouvir sobre Jesus e entregar suas vidas a Cristo, para então receberem o céu, a grande recompensa que a palavra de Deus nos promete e promete a todos aqueles que creem em Cristo. Falar sobre a segunda vinda de Jesus não é falar sobre um evento assustador para os cristãos. Pelo contrário, é falar sobre o momento pelo qual todos nós ansiamos, nós desejamos vivenciar esse momento onde estaremos perto de Jesus. O céu é o lugar da salvação plena, onde estaremos com o Senhor, vivendo em comunhão com todas essas pessoas que também creem em Cristo e que nós chamamos de irmãos, nessa grande família celestial que já se manifesta no presente e que nós chamamos de igreja. Nossa missão é nos prepararmos e ajudarmos as pessoas à nossa volta a também se prepararem para esse grande momento, para esse grande encontro com o Senhor Jesus. Você está preparado para partir hoje? Deveria.